Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma semana aqui e dessa vez o conteúdo Formações Vegetais da Paraíba. Então a gente vai falar dos tipos vegetais que a gente encontra na Paraíba, né, nas formações vegetais, onde elas estão distribuídas no território. É um conteúdo leve, só ter calma na hora de responder as questões e a gente consegue matar de boa. Então chega de conversa, vamos lá, mas antes dá aquele joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá aquela moral aqui pro professor que é para tudo dar certo. Agora vamos lá. Olha só, apesar da Paraíba estar na zona intertropical, a Paraíba tem, pessoal, uma variedade vegetal bem interessante. Forma até um mosaico, né? Então é importante pensar nisso. Muita gente reduz a Paraíba somente Caatinga e Zona da Mata. Caatinga e Zona da Mata não, pessoal. Caatinga e Mata Atlântica, mas não é bem assim não. Claro que a caatinga é a formação vegetal dominante no estado, né, depois da Mata Atlântica, mas a gente tem outras formações vegetais, como manguezais, a mata serrana, né, a gente tem a restinga e por aí vai. Tá? Então é bom a gente lembrar disso. Existe uma variedade de paisagens vegetais aqui no estado da Paraíba. Dito isso, é só a gente conhecê-los agora para não perder nenhuma questão da prova. Eles estão aqui, ó. Eu tenho as formações litorâneas e as restingas, manguezais, Mata Atlântica e a Mata do Brejo, né? E o Cerrado. Todas essas formações vegetais, elas são consideradas vegetações litorâneas porque elas estão localizadas no clima tropical úmido. Tranquilo? Já no Agreste, eu tenho a formação vegetal do Agreste sublitorâneo, do Agreste da Borborema e a Caatinga hiperxerófila. No sertão, eu vou ter a Caatinga hipoxerófila e a mata serrana que vai estar distribuída ao longo de todo o Planalto da Borborema. Tá? Então essas são as paisagens vegetais que eu tenho no estado e a aula de hoje vai permitir que a gente conheça cada uma delas. E é importante a gente conhecer, porque questão de vegetação é uma questão simples e a gente tem obrigação de acertar. Tranquilo? Então a gente começa com as formações litorâneas e as praias litorâneas de praias e restingas. Então vamos lá. Em geral, gramíneas, né, grama, e algumas espécies arbóreas, né, algumas árvores. E toda a vegetação litorânea de restinga sofre grande influência marinha. Nas provas de concurso, pessoal, é costume aparecer, quando aparece né, as vegetações litorâneas, falar de restinga. Né? Então a gente precisa conhecer as principais características para não ter vacilo lá na hora da prova. Então é uma vegetação pouco densa, as árvores giram em torno de 10 a 12 metros, então não são árvores muito grandes. Geralmente o tronco é fino, a ramificação é muito baixa, o caule pode ser tortuoso, a copa é irregular, né? E são áreas abertas, tranquilo? E aqui tem uma dica interessante. Geralmente, quando a gente quer falar de restinga, a gente vai citar a localização da forma de relevo do mesmo nome. Então, se aparecer cabedelo no texto citado da questão, que é onde eu tenho a formação de restinga, é também onde eu vou ter a formação vegetal. E aí eu consigo responder tranquilamente. Né? Então, aqui, se aparecer restinga, a gente mata a questão com muita tranquilidade. Tá? Então, a restinga vão ser uma vegetação de pequeno e médio porte, né? Árvores de 10 a 12 metros é considerada uma formação herbácea arbustiva, né? Muita presença de gramínea, vegetação aberta e as árvores tronco tortuoso, né? E as copas são bem regulares. Então, isso caracteriza a restinga. Então, são pontos que, se aparecerem na questão, a gente já consegue responder tranquilamente. Seguindo ainda no litoral, a gente tem a presença de manguezal. Manguezal é uma formação vegetal que costuma cair muito nas provas. Né? E por quê? Pela importância que representa. Né? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho manguezal nas áreas de planície fluvio-marinha, ou seja, no contato da água doce com a água salgada do mar. Então, se eu estiver fazendo uma questão de vegetação e lá for mencionado que ela se forma no contato da água doce com a água salgada, ou então nos estuários,
que é um tipo de foz, né, onde o rio encontra o mar, eu já sei que a resposta é manguezal. Tá? Então, encontro da água doce com água salgada, ou formado em região de estuário, manguezal é a resposta. Só que o manguezal, atualmente, ele está muito ameaçado pela extinção. Isso pela expansão da atividade portuária, da construção civil, do despejo do esgoto, principalmente residencial, e em alguns casos também industrial. Então, a vegetação hoje que sofre muito com a ação do ser humano. Tá? Então, fico alerta aí sobre os manguezais. E por que o manguezal é tão importante? Primeiro, porque ele é muito rico em biodiversidade. É berçário de espécies, então existem espécies que só conseguem se reproduzir no manguezal. E aí são espécies animais, espécies de peixe. Tá? Então é muita biodiversidade envolvida e é muita vida que depende do mangue para existir. Certo? Então extinguir o mangue é extinguir também essas espécies. Eu tenho uma vegetação que é halófila, né, acostumada com o excesso do sal do mar, mas também que é acostumada com a água doce. As raízes do manguezal são pneumatóforas ou aéreas, ou seja, elas ficam para fora do solo. Isso porque a planta precisa respirar pela raiz e o solo do mangue é extremamente úmido e argiloso, plano. Né? Então as plantas não conseguem respirar. Além disso, também o solo, por não ser firme, as plantas não conseguem se fixar. Então o solo, as raízes ficam para fora do solo para buscar se fixar, né? E também para poder respirar. E é uma vegetação ombrófila que está acostumada com a umidade devido à região do litoral ter muita chuva. Né? Então percebam que as formações vegetais elas se adaptam à região onde ela está inserida, principalmente ao clima. O manguezal é diferente. Então o manguezal é recorrente, esse aqui pode aparecer como questão do prova. Tranquilo? E aí a gente tem Mata Atlântica e Mata do Brejo. Esse aqui é que costuma aparecer em prova mesmo. Tá? Então vamos lembrar de algumas coisas importantes sobre a Mata Atlântica. É a vegetação mais devastada do país desde os tempos coloniais. Tá? Então foi a exploração do pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar e depois foi a própria expansão urbana. Por conta disso, hoje a gente tem menos de 10% de Mata Atlântica no nosso território nacional. Logo, a Mata Atlântica se tornou um hotspot, que são áreas de clima tropical ameaçadas de extinção. Tá? Então, a Mata Atlântica do Brasil ela corre um risco seríssimo de desaparecer, por isso que as áreas remanescentes de Mata Atlântica elas se tornaram áreas de proteção ambiental. No caso de João Pessoa, por exemplo, aqui na Paraíba, eu tenho a Mata do Buraquinho, né? E lá no Brejo Paraibano, uma mancha de Mata Atlântica, a Mata do Pau-Ferro. Então, são áreas de proteção ambiental para garantir, né, a sobrevivência dessas formações de Mata Atlântica. E quais são as características da Mata Atlântica? Riquíssima em biodiversidade. É uma vegetação arbórea. Você tem espécies aí com mais de 30 metros de altura do tronco. É uma vegetação latifoliada, de folha grande, para eliminar o excesso de água que ela absorve, né, pela folha a partir da evapotranspiração. A raiz é rasa, não precisa se aprofundar muito no solo para procurar água, porque a oferta é muito grande. É uma vegetação fechada, então você tem pouco espaçamento entre as árvores. É uma vegetação ombrófila, acostumada com a umidade, com grande quantidade de chuvas. É uma vegetação também umbrófila, algumas espécies vão crescer na sombra de outras árvores e ela é perennifoliada. É uma vegetação que durante todo o ano está sempre verde. Então, é um símbolo da Paraíba a Mata Atlântica e precisa ser preservada. Então, essas características elas vão denunciar para a gente em Mata Atlântica. Então, tome nota sobre elas, porque vai ajudar a responder a questão. Tá? Seguindo ainda na linha de vegetações litorâneas, a gente tem o cerrado. O cerrado, pessoal, ele se localiza nos tabuleiros. Tá? Então, aqui é uma associação que a gente vai fazer. Cerrado, tabuleiro, tabuleiro, cerrado. Tá? E esse cerrado surge aí como resquício, né, de um passado onde o clima da Paraíba, do litoral paraibano, já foi mais seco. Então, a vegetação remanescente. Né? E o cerrado está quase extinto, porque nos tabuleiros eu tenho e tive, né, a grande produção de cana-de-açúcar e também pela construção civil. Né? Cidades se desenvolveram em cima do tabuleiro
portanto o cerrado está ameaçado. E quais são essas características importantes do cerrado? Riquíssimo em biodiversidade, a vegetação é de médio porte, é o que a gente chama de herbáceo arbustível, a casca é grossa, os galhos são retorcidos, a raiz é profunda para pegar água do subsolo, porque aqui eu tenho um terreno sedimentário, então tem que afundar para pegar água lá embaixo. É uma vegetação aberta e acicunfoliada, a folha é pequena. Tá? Então, falou em tabuleiro, cerrado. Não tem aí muito o que discutir, tá certo? É a única localização dessa vegetação aqui na Paraíba. E aí a gente fecha as vegetações litorâneas, por assim dizer. Certo? Ah, professor, mas o senhor falou que Mata Atlântica tem no Brejo. Há uma mancha que tem no Brejo. Né? Então, é a exceção aí à regra. Ok? E aí a gente vem para a vegetação do agreste. Né? A gente tem o agreste sublitorâneo e o agreste da Borborema. Nesse caso, esse pedaço, né, do território paraibano, ele vai funcionar como área de transição entre o clima úmido do litoral e o clima seco do sertão do estado. Né? Principalmente aí, eu coloquei aqui sertão, mas lembrando também que o agreste é super seco. Tá? E aí lembra, o que é essa faixa de transição? Conforme a proximidade, a vegetação adquire a fisionomia do entorno. Então veja só, no agreste sublitorâneo, como é que funciona? Está perto do litoral. Então a vegetação vai parecer muito com a Mata Atlântica. A gente vai ter espécies arbóreas. Tá? A vegetação meio acatingada com algumas espécies da Mata Atlântica. Já quando essa vegetação estiver próximo da Borborema, eu vou ter espécies típicas da Caatinga, porque está mais próximo do sertão. E essas espécies vão ser subcaducifoliadas, elas vão perder parte das folhas durante a estiagem. Tá? Então aqui é a faixa de transição característica. Próximo do litoral, a vegetação se parece com a Mata Atlântica. Próximo do sertão, a vegetação tende a se parecer com a Caatinga. É assim que a gente define essa faixa de transição do agreste sublitorâneo e borborema. Ok? Seguindo aqui, a gente tem ainda a caatinga. Tá? E aí, quando a gente fala de caatinga, também tem algumas coisas legais para lembrar. Primeiro, é uma vegetação endêmica. Ela só existe no nosso país, aqui no Nordeste. Então, só por isso ela deve ser altamente preservada. Porém, nos últimos anos não é isso que vem acontecendo, né? As queimadas, a extração vegetal, o desmatamento, a extração mineral em algumas áreas, isso tem causado, né, o processo de desertificação e a nossa caatinga está ameaçada. Segundo dados, né, 11% da caatinga já virou deserto, isso é preocupante, muito preocupante. E essa caatinga ela vai ter uma fisionomia variada. Então, na diagonal seca, na parte mais seca do estado, ela vai ser hiperxerófila, ou seja, uma caatinga muito seca. Então, aqui as plantas tendem a apresentar mais espinhos, as folhas menores, e elas apresentam maiores reservatórios de água nas suas estruturas, principalmente na raiz e no seu tronco. Já no sertão, essa caatinga vai ser hipoxerófila, vai ser um pouco seca, as árvores vão ser maiores, e aí elas vão permanecer com folhas um pouco mais tempo. Tá? Então, essa diferençazinha entre as duas. Mas, no geral, elas compartilham características incomuns. São ricas em biodiversidade, a vegetação é de médio porte, né, herbáceo arbustiva. A raiz é pivotante, ou seja, é profunda para alcançar água no subsolo. É uma vegetação aberta, de folha pequena, acicufoliada. Ela é xerófila, totalmente adaptada à seca. Apresenta espinhos, armazenam água na raiz e no tronco, né? E é também caducifólia, ou seja, perde as folhas no período da estiagem. Tranquilo? E aí, então, essas características da caatinga são as que mais são cobradas em prova. E aí não tem como errar. Como diz um amigo meu, professor Flávio, né? Nem querendo vocês erram. Tranquilo? Vamos lá? E aí a gente tem a mata serrana. A mata serrana, como o próprio nome sugere, ela só vai ser localizada nas regiões de serra, né, nas áreas semiáridas. Então,
Uma outra condição, então, além das serras, com alto índice pluviométrico, em geral a 900 a 1000 milímetros por ano, né? Principalmente nas vertentes a barlavento, onde eu recebo a umidade. Né? E essa vegetação ela vai apresentar espécies arbóreas e arbustivas da caatinga. Então, o céu são de uma vegetação de altitude, com altos índices de chuva, né? E aí com espécies da caatinga. Então, também é rico em biodiversidade. Eu tenho espécies de médio porte, herbácea arbustiva, tem espécies de grande porte, raiz profunda para achar água, né? No subsolo, é uma vegetação aberta e subcaduciforeada. Parte das folhas vão cair na estiagem. E existe uma outra característica para reconhecer mata serrana, né? Principalmente se forem questões que aparecerem com o mapa. Ela vai se apresentar como manchas, porque ela está altamente distribuída no agreste e no sertão do estado. Tá? Então, essa é uma dica interessante. Então, você pega um mapa, mostra a vegetação, nada na região litorânea. E eu tenho manchas espaçadas no resto do estado paraibano. Então, provavelmente vai se caracterizar como mata serrana. Ok? Então, essa dica aí é interessantíssima. E por último, lembrar, né? Este ano foi criado o Parque Nacional da Serra do Teixeira, né? Aqui na Paraíba. Vai envolver 12 municípios, né? O Maturé está dentro por conta do Pico do Jabre. E essa foi uma grande felicidade, porque essa vegetação agora vai ser preservada, assim esperamos. Né? Então, a criação do parque como uma receita, de repente, pode ser perguntado lá na prova. Então, está aí a reportagem, né, da Agência Brasil. Depois vocês vão lá, deem uma leitura nessa reportagem com calma, se apoderem dessas informações, porque isso pode aparecer como questão da prova. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham acompanhado, que estejam estudando, porque está chegando cada vez mais perto da data da prova. E aí, nada de ficar nervoso, é hora de intensificar os estudos, porque se Deus quiser, você dessa vez será soldado na Polícia Militar da Paraíba. Então, boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!